Programa Saúde em Pauta. Oferecimento: Bom Gosto Peixes. Olá, obrigada pela sua companhia, porque está no ar mais um Saúde em Pauta. A gente vai falar hoje sobre a voz na comunicação. Você já parou para pensar o quanto a gente está utilizando a voz, o quanto que na pandemia, principalmente, a gente passou a utilizar muito mais a voz no meio online, passou a usar muitas redes sociais, tem muita gente investindo em vídeo, né, em vídeos aí nas redes sociais. Tem a forma certa de impostar a sua voz é exatamente o que você quer comunicar, ela é individual, ela é a sua identidade. Para falar sobre isso, sobre a implicância da voz aí na sua vida, na sua comunicação, como cuidar dela, né, como trabalhar ela da melhor maneira, nós convidamos a fonoaudióloga Jane Barbosa, que veio aqui, né, está disponível para a gente, para tirar todas as dúvidas e falar sobre isso, que inclusive esse tema integra a sua especialização, não é mesmo, Jane? É isso aí. Primeiro quero agradecer o convite. Para mim é uma alegria muito grande participar, né, desse programa junto com você. Estamos aí. Ô Jane, por que quando a gente ouve a nossa voz, para começar aí, né, quando a gente ouve a nossa voz, às vezes numa gravação, num vídeo, a gente se assusta? É interessante porque, assim, quando a gente fala, né, normalmente, sem estar com a voz microfonada, geralmente a gente se ouve por via aérea, através do ouvido, né, e a gente também se ouve por via óssea. Então, a gente consegue ouvir através da vibração do osso, do crânio, né, e também através da vibração do som, através do ar, né. E quando a gente grava a voz sai da gente, então a gente não ouve ela através da transmissão óssea. Então, existe essa diferença na frequência, então a gente estranha, porque é um jeito diferente de ouvir. Através da gravação, a gente ouve a nossa voz comprimida, né? Na faixa de frequência que aquele equipamento alcança, capta. E quando a gente ouve também através do nosso ouvido, a gente ouve a voz misturada ao ambiente, então tudo isso faz diferença. Olha só, gente, porque a gente também não está acostumado a se ouvir, também tem um pouco disso, não tem? A gente não costuma, né, saber como é a nossa voz, né? Existem vários tipos de voz? Existe, sim. E é interessante, Carol, que quando a pessoa tem perda auditiva, geralmente ela fala muito alto, muito forte, e quando a gente corrige a audição, a pessoa já na hora fala, nossa, a minha voz está diferente. Não, a voz não está diferente, é que ela está ouvindo melhor. Então, é muito importante para quem quer cuidar da voz, também ficar atento à audição, né? Fazer um exame auditivo para ver como está o seu retorno, né? Porque, na verdade, quando a gente fala, a gente ouve a nossa voz pelo nosso ouvido também, né? E tem sim. Tem vários tipos de vozes, né? A gente tem a voz feminina, a gente classifica soprano, que é uma voz mais aguda, a gente tem o contralto, que é a voz feminina mais grave, e a voz masculina, a gente tem o baixo e o tenor e o barítono. O baixo é aquela voz mais grave, né? Bem grave, bem grossa, né? E aí a gente tem o tenor, que é a voz masculina mais aguda, e a gente tem o barítono, que fica lá no meio. Ele alcança frequências altas e alcança frequências baixas também. Na voz feminina, a gente tem também o mezzo-soprano, que é aquela voz que alcança sons agudos, mas também alcança sons graves, a faixa de frequência, né? Então, ela tem uma mobilidade maior, uma flexibilidade maior na produção da voz, né? O que a nossa voz, assim, ela pode transmitir, né, com esses vários tipos, assim? O que ela pode transmitir na comunicação?
Então, isso é muito interessante, porque assim, ó, não sei se você já reparou, quando você vai num aeroporto, por exemplo, né, você ouve aquela voz do anúncio, aquela voz super articulada, né, aquela voz mais soprosa, isso tudo passa mais confiabilidade, mais segurança, bem articulada, né, e também, por exemplo, a voz mais aguda passa mais insegurança, passa mais, assim, delicadeza também, né? A pessoa que tem a voz mais aguda. O ritmo também da fala, quando a pessoa fala muito rápido, isso passa uma certa insegurança, às vezes também passa a impressão de que você está com pressa, que você está afobado, que você não controla suas emoções. Então, assim, voz tem tudo a ver com o controle emocional, com aquilo que a gente com aquilo que a gente carrega, né, com a nossa personalidade. Ela expressa aquilo que a gente é dentro da gente, até mesmo sem a gente colocar em palavras, né, o que a gente é. Então, não sei se eu consegui explicar, mas quando a gente ouve um alô no telefone, que hoje em dia está mais difícil, né, mas um áudio, por exemplo, né, pelo WhatsApp, a gente já consegue identificar várias coisas, né? A gente já consegue identificar se é uma voz masculina, se é uma voz feminina, se a pessoa está brava, se ela está mais tranquila, mais de boa, pelo ritmo da fala, né? Então, pela intensidade, se ela é uma pessoa mais brava, ela fala mais forte, fala mais articulado, né? Fala mais rápido. Então, assim, através da voz, a gente expressa muitas características da nossa personalidade, da nossa profissão. Então, é muito importante a gente começar a pensar como profissional. Hoje em dia, todo mundo está meio conectado, né, nas redes sociais, todo mundo fazendo vídeo, e é muito importante a gente cuidar da nossa voz, tanto da saúde quanto da estética dela também, né? Isso é muito importante. E como que a gente consegue alinhar aí a nossa voz, como você falou, né? Às vezes é a impostação, às vezes o tom, às vezes o volume, às vezes o tipo de voz. Como que a gente alinhar aí a nossa voz com os nossos objetivos de comunicação? Isso. Então, assim, tem a ver com a profissão da gente, né? Então, você não vai falar com o seu paciente ou você vai falar com o seu cliente da mesma forma que você fala, por exemplo, com seu cachorrinho, com o seu marido, com o seu filho. Então, com cada pessoa você usa um jeito de falar, né? E, lógico, quando você vai falar profissionalmente, você tem que articular melhor as palavras, né? Principalmente nas vogais, porque são as vogais que trazem para o interlocutor, para a pessoa que está te ouvindo, o jeito de entender. Se você fala muito fechado, assim, meio para dentro, então acaba embolando, às vezes, as palavras, e aí a pessoa não vai entender direitinho o que você está falando, né? Ela vai ficar confusa e, às vezes, se cansa também de ouvir você falar, se você não tem uma boa articulação, né? Então, tudo é treino. Então, você consegue alcançar seus objetivos através de treino. Então, a gente consegue treinar um professor, um palestrante, uma apresentadora, um advogado que usa muito a sua voz, né, diante lá, né, nas ações que ele tem que falar diante do juiz e tal. Então, a postura também, né? Então, tem pessoas que a postura é tão importante, tem pessoas que falam assim com o pescoço meio viradinho para o lado, tem gente que fala mais assim, curvadinho para frente, então não tem aquela postura, né, que já passa para quem está olhando, com quem você está conversando, confiança, credibilidade, persuasão. Então, tudo isso é um conjunto, tudo isso comunica. Então, o timbre da nossa voz comunica. Então, se a gente, por exemplo, a voz, ela é emitida através da vibração das pregas vocais, né? E é através do fluxo de ar que vem dos pulmões, que vibram as pregas vocais, e é ali que a voz sai. Só que a nossa voz, ela é modificada pelas cavidades de ressonância. Então, se a gente tem uma ressonância muito
superior, muito nasal, a nossa voz vai passar uma impressão. Então, se eu falar assim, né, meio fino e com a voz mais para o nariz, vai passar uma sensação para você do quê? O que que você acha? Geralmente quem fala mais fininho, mais agudo, mais assim. Infantil. Isso mesmo. Não está muito preparada, essa profissional está insegura. Então, é interessante a gente observar, né, quando a gente vai falar, onde a nossa voz está sendo projetada, se ela está sendo projetada mais no nariz, se ela está sendo projetada mais na boca. E é tão interessante que um ajustezinho pequenininho, sabe, do trato, a gente chama trato vocal, é toda a estrutura que envolve a produção da voz, né? Então, se a gente faz um ajuste pequenininho, a gente consegue uma mudança incrível na qualidade da voz e também na percepção da voz diante das pessoas com quem a gente está se comunicando. E eu sempre, desde jovenzinha, eu sempre tive a voz aguda, minha voz é soprano. Então, ela está nessa faixa de frequência mais alta, mais aguda. E eu sempre queria mudar isso, eu queria deixar minha voz mais grave, mais encorpada, né? E eu fui pesquisar, fui procurar, e aí a gente faz alguns exercícios, né, que a gente tem que treinar, tanto a musculatura, porque voz é ação de músculo com o ar. E aí a gente precisa trabalhar a nossa voz pensando na musculatura, igual uma academia. Então, se a gente quer uma musculatura mais resistente para o nosso corpo, né? Se a gente quer ter mais flexibilidade, são exercícios específicos para isso. Se a gente quer ter mais resistência, são exercícios específicos para resistência. E a mesma coisa acontece com a voz. Então, a gente consegue trabalhar a voz, modificar essa voz dentro da faixa de frequência fundamental, da frequência que eu fui criada para produzir. E então, não adianta, né, uma pessoa que tem uma voz muito grave, ela querer falar o tempo todo fininho, e o contrário também, porque vai forçar a musculatura, né? Então é isso. Dani, a gente pode ir para um rápido intervalo e aí a gente já volta para você falar um pouquinho para a gente como que é feito esse diagnóstico para saber como que esses exercícios e esse treinamento aí, esse tratamento todo pode ser executado, pode ser? Então tá bom, até já, a gente já volta. Você que gosta de peixe, busca qualidade de vida, quer consumi-los com segurança e ainda com consultoria especializada? Aqui na Avenida Paulista tem Bom Gosto Peixes, um mar de sabores para você. Estamos de volta com Saúde em Pauta e olha, o tema de hoje é a voz na comunicação. O quanto a sua voz pode influenciar na sua comunicação e nos resultados que você procura, seja na sua profissão, nos seus relacionamentos, em várias situações aí da sua vida. Estamos conversando com a doutora Jane Barbosa, ela que é fonoaudióloga, e o assunto da voz aí que está super interessante no nosso primeiro bloco. Agora a pergunta é, Jane, como que é feito esse diagnóstico, né? A pessoa vai até o seu consultório, é feito algum tipo de diagnóstico e como é o primeiro passo para essa mudança, para essa transformação? Olha, Carol, o primeiro passo é você procurar um médico otorrinolaringologista, né? Então, é muito importante, antes da gente iniciar a terapia, né, voltada para a voz, a terapia fonoaudiológica, você passar por um médico, um otorrino, fazer um exame de laringe completo, com vídeo de preferência, porque aí a gente vai conseguir visualizar a movimentação dos pregos vocais, a gente consegue avaliar toda a estrutura, montar uma série de exercícios específicos, né, para o paciente, e então isso é muito importante. Depois disso feito, a gente precisa fazer também uma avaliação fonoaudiológica, uma avaliação acústica, existem equipamentos para isso, microfones próprios, softwares próprios para a gente avaliar a faixa de frequência, como está a voz, né? E então isso é muito importante, passar por esse processo.
Que legal, gente. Aí feito o diagnóstico, né, todo minucioso aí, né, como você colocou, frente a esses exames e tudo mais, como que é o tratamento? É específico para cada caso? Como são esses exercícios? O tratamento ele vai depender do diagnóstico do médico. Se for algo, por exemplo, uma alteração na prega vocal, então é um tratamento específico. Então é uma reabilitação vocal. Mas se as pregas vocais estão em ordem, está tudo bonitinho, se o tratamento for de fortalecimento da musculatura vocal, se for estético, né, para melhorar a impostação, para melhorar a articulação, então aí o tratamento é diferenciado. Então a gente tem duas linhas, uma para reabilitar, a outra para fortalecer, para trabalhar a estética, né, e é voltado para essa área, né, da estética vocal, que a gente está trazendo aí algumas novidades no nosso novo lugar que a gente está aqui em Americana, que a gente já está começando aí já a finalizar os preparativos, e eu estou muito animada com tudo isso. Mas e aí o tempo vai depender também do objetivo, né, de cada um, de cada profissional. Então, vai depender mesmo de onde ele quer chegar, né, para a gente traçar certinho o alvo, o objetivo, os exercícios específicos, e é muito legal, é muito gratificante você ver a diferença, né, na voz, e também o profissional chegar no final do dia com a voz bonita, com a voz limpa, né, articulando bem, então isso daí é muito importante também. E tem equipamentos, tem tecnologia envolvida aí também, Jane? Tem muita coisa, eu até trouxe algumas coisinhas aqui para mostrar para você, além do software, que a gente consegue avaliar no espectrograma, né, a gente consegue ver a voz, ver a nossa voz, ver se ela está forte, ver se ela está fraca, ver se ela está travada, se a articulação está boa, se não está. Então, eu sou muito visual, então, quando eu descobri esse equipamento, nossa, facilitou muito o trabalho, né, para mostrar, imagina você conseguir ver a sua voz, e trabalhar onde precisa ser trabalhado, né, através dos gráficos, então é muito interessante, é bem legal. E aí a forma, né, de trabalhar tudo isso, se a gente for pensar, por exemplo, na hidratação vocal, a gente tem esse equipamento aqui, ó, que é um nebulizador, né, tá ao contrário, assim, é um nebulizador que a gente consegue fazer hidratação direta nas pregas vocais. Então, assim, melhor remédio para nossa voz é a água, a hidratação, né? Então, a gente tem que se hidratar como um todo, beber bastante água, mas a gente também pode lançar a mão desse recurso para, por exemplo, pessoas que precisam falar durante muito tempo, pastores, locutores, pessoas que falam bastante, né? Então, no final do uso da vocal, a gente pode fazer uma sessão com a nebulização e fazer a hidratação direta nas pregas vocais. É muito bom. A sensação é muito boa, de alívio, né? A gente tem esse aqui também, que é um tubo, não sei se está dando para ver, é o Laxvox. Esse equipamento a gente usa bastante, que é com uma garrafa com água, né? E aí a gente assopra a água aqui dentro, né? Assim. E aí tem a frequência, tem os exercícios que a gente vai fazendo junto com o sopro, e com isso a gente expande o trato vocal lá dentro, tira a tensão da voz, porque às vezes a gente tem aquela voz assim, né, mais apertada e tal. Então, a gente trabalha o relaxamento das pregas vocais, a gente trabalha o relaxamento de toda a estrutura da laringe, e também a gente consegue trabalhar com esses exercícios a qualidade vocal, porque fica uma voz mais natural, uma voz mais solta, sabe? Os pacientes falam bastante disso. E tem um monte de equipamento, tem um massageador para tirar a tensão, né, muscular dessa região do pescoço, ombro. Carol, e quando a gente quer trabalhar a respiração, por exemplo, a gente tem o Respiron,
né, que a gente assopra e a gente trabalha a capacidade do nosso pulmão, a capacidade respiratória. Não nos dias que você tiver com sinusite, não nos dias que você tiver com gripe, aí não, tá? E não é bom a gente forçar, não. E tem vários equipamentos, esse daqui também, ó, ele é bem legal, trabalha também. O mais importante é definir o objetivo que a pessoa quer, e a gente traça, aí a gente usa muito as orientações do coach, sabe? A gente usa traçando os objetivos, desenvolvendo as estratégias, né? Para alcançar aquele objetivo que a gente quer. Muito bom. E onde que é esse novo espaço aí? Conta pra gente. Então, a gente está, né, agora com um novo lugar aqui em Americana, a nossa Clínica Barbosa, que já está há mais de 25 anos em Santa Bárbara, né? Agora a gente está trazendo tudo isso para a Americana, mais essa inovação desse trabalho, desse projeto, né, na área da voz, também para profissionais. E a gente está tendo também a chegada da Júlia, minha filha, que é fonoaudióloga, está terminando a faculdade de fonoaudiologia, vai estar vindo aí com a parte de terapia, com crianças, na área da pediatria também, né? E o Felipe, na área da odontologia, aqui em Americana também, na parte de estética, de próteses, implantes. Então, é isso. Que legal, estamos ansiosos aí, que legal essa vertente da voz, né, tão atual e trazendo tanta coisa, né, com tantas melhorias e qualidade de vida e também resultados, né, principalmente para quem trabalha com a voz como profissão, como melhora, né, muita coisa aí na nossa vida com todo esse conhecimento que você traz pra gente. Obrigada, viu, Jane? Obrigada a você pelo convite, pela oportunidade. E você que está acompanhando a gente aqui no Saúde em Pauta, espero que tenha gostado. Fique de olho aí, que sempre tem novidade para você e tá vendo toda essa tecnologia, esse conhecimento para sua voz? Aproveite. Tudo que a gente puder melhorar e puder trazer mais qualidade de vida para a gente, para nossa profissão, para os nossos resultados, a gente tem que ficar de olho e aproveitar, com certeza. E é isso que o Saúde em Pauta traz para você sempre. Toda terça-feira tem um programa novinho para você. Então até a próxima, gente. Obrigada. Tchau.